Olá, tudo bom? Meu nome é Evandro, sou aluno de psicologia. Fiz esse canal justamente para poder contribuir e ajudar em relação às matérias da faculdade. Para começar, eu vou falar sobre a primeira matéria que eu tive na faculdade, falar sobre filosofia. Falando de filosofia, eu vou começar hoje com os pré-socráticos. Não dá para falar sobre pré-socráticos sem falar sobre a Grécia. O problema é que para eu falar sobre a Grécia é muito complicado. Então, eu deixei na descrição dos vídeos um vídeo sobre a Grécia, várias coisas relacionadas à história. Eu acho muito bom, tá? É o canal do Slow, vale a pena dar uma conferida lá. Para não ficar falando somente de história aqui, vocês acharem que eu estou tirando isso de lugar nenhum, eu coloquei aqui basicamente 2 livros como base, referência. O primeiro livro fala sobre os primeiros mestres da filosofia e da ciência grega, de Michel Spinelli. E o outro também fala sobre os filósofos pré-socráticos, de Berg Bohrer. Qualquer coisa vocês procurem na internet, vai no Google, eles estão disponíveis aí, à vontade de vocês procurarem. Vou falar do primeiro pré-socrático relevante na nossa história, que se chama Tales de Mileto. Ele foi considerado um dos maiores e principais filósofos da época. Tales nasceu na Jônia, era na época o berço da civilização, o povo américo. Ele era muito famoso na atividade comercial e marítima. E ele tinha grandes amigos. Um deles era Anaximandro e o outro Anaximandro. Como é que eu vou falar essa língua, cara? Esses nomes são muito complicados. Ele foi muito ovacionado, principalmente por Platão e Aristóteles. Principalmente Aristóteles. Ele era tão maneiro, ele era tão foda, que ele foi considerado um dos 7 sábios da filosofia grega. Aí eu pergunto a vocês, por que ele era tão fodão? Ele era considerado um filósofo da natureza. Não, peraí, não é isso que vocês estão pensando. Ele era considerado um filósofo da natureza. É filósofo que envolve a natureza. E basicamente suas falas eram: a terra flutua sobre a água. Sério, gente, isso pode ser uma coisa muito boçal, mas naquela época vocês não sabiam a magnitude que era. Era basicamente assim: você tinha que entender que a terra, e aí existia a água. Então, a terra era no mesmo nível que a água. Ele disse: não, peraí, tudo é água, tá? E a terra fica em cima da água. Então, eles começaram a perceber que assim, poxa, mas como é assim? Por que a gente não sente a água? Porque a água ela faz aquele sentido todo boiando e tudo mais. Por que a Terra não faz isso? E aí ele começava, baseado nessa teoria, ele começou a explicar várias situações que aconteciam na Terra. Como, por exemplo, erosões, como, por exemplo, terremotos, entre outras coisas. Ele era basicamente o cara da água. Ele dizia que a água era o princípio de todas as... E sério, podia ser colossal, mas a água é realmente o princípio de todas as coisas. Ele não podia comprovar, mas foi descoberto, por exemplo, que a água tem 75% do nosso corpo é revestido de água, que existem 7 oceanos, que poderíamos até ter uma guerra da água. E que possivelmente a água poderia ser motivo de várias alianças de vários países no mundo. Mas ele só não dizia que a água era importante. Claro, óbvio que ele tinha outras coisas. Ele era político, e como esse lance de político, ele deixa um pouquinho essa abordagem de água, né, de filósofo da natureza, de lado. E aí o que ele fez? Ele simplesmente saiu de Mileto e partiu para conhecer outros lugares. E aí foi que ele foi até o Egito e conheceu muitas coisas. Ele conheceu a matemática, ele conheceu a geometria e várias outras paradas. Tanto é que, antes de sair, ele recomendou para um dos seus amigos conhecidos da parte da filosofia que fosse até o Egito para poder estudar mais a cultura deles e outras coisas importantíssimas que eu vou falar depois. Tales criou sua doxografia. Para explicar o que é doxografia é muito complicado, mas basicamente, doxografia é basicamente um artigo científico, só que não científico, e sim filosófico. Não tinha nessa época um entendimento de método ou uma questão de praticidade. Então o que eles faziam? Eles faziam uma doxografia, que era um texto que eles colocavam as suas ideias e colocavam nos seus grupos filosóficos para serem passados e assim serem considerados uma informação base para os seus estudos. Nesse sentido, a doxografia dele era muito clara. Num dos seus textos ele fala de alma. Ele dizia que a alma era uma pedra magnética, que a alma move ferro. Quer dizer, ele dizia que tudo tinha alma. Podia ser tanto eu como
essa câmera, como as pessoas, como as coisas, tudo tinha uma alma. No outro texto ele dizia que todas as coisas estão revestidas de seus deuses. E ele não sabia, mas que na mitologia japonesa já existia essa ideia. Já existia essa ideologia de que tudo era revestido de deuses. Né? Como é que uma pessoa da Grécia podia ter uma mesma identificação que a mitologia japonesa? Eu particularmente gosto muito de uma frase que ele colocou que dizia assim: a água é a origem de todas as coisas, e Deus é a inteligência, e tudo faz ser a água. Então, basicamente, ele diz que a água é Deus. Bom, se vocês não concordarem com essa frase, vocês podem botar aí no comentário o que vocês acharam. Bom, eu vou falar agora do segundo grande filósofo que tinha mais nomado, assim, que é o Anaximandro. Ele também nasceu em Mileto, basicamente no mesmo período do Tales, mas ele não fez tanto sucesso como seu amigo, porque ele ficou focado numa ideia chamada arqué. Bom, arqué é uma palavra muito complicada para explicar inicialmente, mas basicamente é o Gênesis, né? É tudo aquilo que deu início à vida. Os gregos eles tinham muita preocupação com isso, entendeu? A ideia de início era uma coisa muito importante para eles. Então, de onde viemos, para onde vamos, por que existimos, eram essas questões que eram mais colocadas por eles. Anaximandro era um fanático. Mas o que acontecia? Nessa época já existia uma ideia. O início é ilimitado, ou o princípio das coisas é ilimitado. E ponto. Não tinha mais o que discutir. Se você disser que algum deus é ilimitado, que a água é ilimitada, e todas as coisas do mundo são ilimitadas, pronto, acabou, não tinha discussão. O problema é que Anaximandro ele questionava exatamente esse ponto de vista. E aí ele ficava muito bolado, ele falava assim, cara, não é possível. Eu acredito que é o inverso. Em vez de ser ilimitado, é limitado. Você não vive para sempre. As situações, por exemplo, o fogo ele acaba. A água se dissipa, o vento para de soar, a terra se esvai. Como é que você pode dizer para mim que é ilimitado? E a partir dessa ideia, ele começou a focar no dualismo, ilimitado contra limitado. Por exemplo, as ideias de quente, frio, seco, úmido. A princípio, você pode pensar, por exemplo, na ideia de evolução. Antigamente, você simplesmente dizia, olha, os homens saíram dos deuses. Pronto, acabou. Você não tem muito o que discutir sobre isso. Entendeu? Só que a partir do momento que você começa a colocar a ideia de limitado, você começa a dar base para o que a gente chama hoje de evolução. Por exemplo, a água existiu, depois existiu os peixes, depois existiu os mamíferos, para depois existiu os homens. Quer dizer, nada é infinito nesse caso. E com isso ele acaba criando os fragmentos. Para eu explicar o que é fragmento, é basicamente uma crítica, como uma forma de criticar uma ideia. Ele tinha 3 fragmentos básicos. A primeira era que todas as coisas se dissipam a partir da sua gênese. A segunda é que o ilimitado é eterno. Então, se o ilimitado é eterno, então nada é ilimitado. Tirando algumas outras coisas que vão ser refutadas depois. E o terceiro é que o ilimitado é imortal e indissolúvel. E vocês podem achar que está sendo bobeira dizer isso, mas isso era muito importante, né? A gente tem todas as nossas informações adquiridas e é fácil a gente colocar essas informações na internet ou em livros. Mas naquela época não tinha essas informações. Então era muito fácil você chegar e falar alguma coisa e você ter questionamentos, teorias, discussões. E agora eu vou falar sobre o terceiro filósofo muito importante, também amigão de Tales de Mileto, Anaximenes. Anaximenes de Mileto. Ele também viveu na mesma época que Tales e Anaximandro, mas ele já foi pro lado do Tales em vez de ir pro lado do Anaximandro. Porque falar sobre a teoria da arqueia era um assunto muito complexo. Era muito mais fácil de trabalhar com outra teoria, a teoria da natureza. Eu acho que a galera vai usar isso. Bom, ele era considerado o avatar. Não, pera aí. Ele era considerado o filósofo do ar. Ele dizia que o elemento do ar era vivo. É basicamente assim, o fogo é rarefeito. A nuvem é uma consolidação do ar. Então, baseado na intensidade da consolidação, você pode transformar o ar em água, em frio e até em pedra. Olha que loucura. Ele foi o primeiro que disse que a Lua recebia
luz do Sol. Um dos seus fragmentos mais importantes é: como nossa água, como nossa alma, que é o ar, nos governa e sustém, assim também o sopro e o ar que abraçam todos os cosmos. O lance da alma, basicamente, para Anaximenes, era o ar. Tudo era revestido de ar, inclusive as pessoas. Como nós somos seres consolidados, baseados nessa ideia de Anaximenes, que nós somos seres condensados desse ar, que de uma certa forma tem um sentido tão legal. Por exemplo, a psicologia positiva, por exemplo, ela trabalha com energia, né? Trabalha com a positividade. Existe a ciência, que existe uma parte dela que fala sobre energia. É muito legal essa ideia, porque se você colocar essa base, já que é ar, então tudo está conectado. E já que tudo está conectado, tudo nessa base seria infinito, o que quebraria a tese do Anaximandro, seu amigo. Agora vamos sair do trio Ternura e vamos falar sobre outro filósofo muito importante. Bom, o nome dele é Xenófanes. Nome horroroso. E ele não nasceu em Mileto, graças a Deus, né? Porque já estava ficando complicado. Ele nasceu em Colofon, mas aí depois ele partiu para Sicília. Ele também foi considerado um filósofo da natureza. Terra, água, fogo, ar, coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Então, uma de suas críticas, quer dizer, fragmentos, para vocês lembrarem, era sobre questões morais. Ele não colocava muito, diferente do Tales e do Anaximenes, que falavam sobre as questões da natureza, e o Anaximandro, que falava sobre a arqué, ele falava sobre questões relacionadas ao homem, que vai ser base para um próximo vídeo da gente. E eram tão importantes essas ideias que ele criou até uma escola, que eu vou falar também num próximo vídeo, que será a escola Eleata. Basicamente as ideias dele são poemas e poesias que eram muito mais interpretativos naquela época do que hoje em dia. E eu sou estudante de psicologia, então nenhum professor nessa época da minha faculdade explicou exatamente como eram esses poemas. Então, se alguém puder colocar nos comentários o que significava pelo menos algum desses poemas, o que ele falava, seria interessante para a gente começar a discutir sobre esse grande filósofo dessa época. Agora eu vou falar sobre o último grande pré-socrático dessa época. E a minha opinião, ele foi muito importante para mim, foi o mais importante, inclusive mais do que o Tales de Mileto, e é Pitágoras de Samos. Lembra que eu falei que tinha um amigo do Tales que foi recomendado para ir para o Egito para estudar com os egípcios a matemática, a geometria e outras paradas? Então, esse foi Pitágoras. Pitágoras foi tão importante, cara, que a escola platônica desenvolveu toda uma gama de informações sobre ele. A grande maioria das escolas se basearam na escola pitagórica. Pitágoras, depois que ele foi para o Egito, ele começou a perceber que a ideia não era somente expor informações. Porque, falar que a Terra é pedra, a Terra é plana, ou a Terra é salgada, sei lá, ou então que nós viemos dos egípcios, dos aliens, isso não era importante. O que era importante para ele era a essência, era a fundamentação de passar uma informação para outra geração. Então, com isso, ele foi o primeiro que criou uma escola. E com isso, ele criou 3 bases de filosofia, que seriam sua doxografia. A primeira é a ideia de número. Seria para ele o princípio do princípio. O número e suas relações harmônicas são elementos de todas as coisas. Ele não se preocupava mais com a ideia de natureza. Ele não se importava mais com isso. E baseado nisso, que ele criou várias outras teorias. Inclusive a matemática, a física, a química, a música, entre outras. A segunda ideia seria a forma dualista dos opostos, ou chamadas de teoria dos opostos, que foi muito colocada por Anaximandro. E a terceira é a descoberta de verdades por ordem da matemática, sobretudo pelo seu mais famoso teorema de Pitágoras. Com esses 3 fundamentos, ele cria a escola pitagórica. Ele é considerado o primeiro professor filosófico, diferente dos outros que simplesmente só falavam e interpretavam suas doxografias e fragmentos. Ele foi o primeiro a criar uma forma de passar informações de meio de didática. A didática que ele colocava era basicamente fazer com que as pessoas estudassem aquilo e refletissem e melhorassem aquela ideia. Uma das suas ideias mais famosas era que a alma era imortal.
E essa ideia é muito importante para um outro vídeo que eu poderia fazer futuramente. Era uma ideia de que a alma transferia de um animal para o outro. De uma certa forma, todos os seres vivos têm um traço de parentesco. Bom, eu poderia aqui estar falando de outros pré-socráticos, mas esse vídeo vai ficar muito grande. Então, basicamente, eu vou colocar aqui alguns nomes que eu pesquisei e vocês procuram aí. Alquimião de Cróton, Zenão de Eleia, Melisso de Samos, Ependócles de Agrigento, nossa, parece até o nome de Cavaleiro do Zodíaco, Filolau de Cróton, Arquitas de Tarento, entre muitos outros. Eu não vou ficar falando aqui, senão brinca de gente. Vou colocar aqui duas ideias importantes sobre esse vídeo agora. Eu gostaria que vocês refletissem, vocês poderiam colocar questionamentos nos comentários, eu agradeceria, porque seria uma base para um próximo vídeo meu, que eu poderia estar colocando aqui. A primeira ideia importante é que os elementos não tinham base em elemento, mas era uma ideia de elementar. Eles estavam buscando o primeiro elemento. Então, para eles, não era a ideia de que a água era o princípio porque ela foi uma coisa importante. Não, eles estão se importando com a ideia primária, de uma ideia de que aquilo que tornou tudo aquilo visto pelo homem. Então, a água, ela poderia se transformar para se transformar na natureza, por exemplo. Ou o ar, com a ideia de imortalidade. Ou então o fogo, que transforma as coisas, molda as coisas. Então, a ideia de elemento, ela não é uma ideia de elemento, e sim de elementar. A segunda ideia é que hoje nós procuramos a subjetividade. Nessa época, eles não estavam à procura da subjetividade. A subjetividade era a última coisa que eles pensavam. Eles estavam à procura de como nós surgimos, por que existimos, para onde nós vamos, por que existem esses elementos, por que existe a moral, por que existe a ética, por que existem leis, por que existe sociedade. Eles não estavam preocupados com fulano viveu assim, assim, assado, porque o fulano é pobre, porque o fulano é rico. Isso não era uma questão, né? Tanto é que, se vocês procurarem sobre materiais de história relacionados à Grécia, vocês vão ver que o sistema grego, eles eram muito mais sociais, a democracia deles era muito mais social. E era uma sociedade muito bem colocada, porque eles votavam, todos votavam. Não era somente um grupo específico que votava. Como tinham muitos povos, cada povo tinha sua história, tinha sua cultura, tinha sua identificação e principalmente tinha sua moral e ética. Gostaria de agradecer a todos que viram esse vídeo. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal. Cliquem no sininho para poder ativar as notificações e curtam esse vídeo para que eu possa fazer mais vídeos sobre isso. E principalmente gostaria de debater com vocês. Eu também farei um vídeo de perguntas e respostas para que a gente comece a interagir entre a gente e possivelmente continue com essas ideias aí sobre esses mistérios da psicologia.